Ei, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Passando aqui para mais um vídeo do canal. Eu espero que todos estejam bem, né? Hoje eu quero refletir com vocês sobre um tema que é muito conhecido no nosso meio, que é muito falado no nosso meio, né? Que é sobre o avivamento. E um tema que é muito almejado, né? É tema de congresso, é tema de festividade, né? E muitas das vezes nós ficamos refletindo, né? O que é o verdadeiro avivamento. Nós vemos, né, na igreja a busca por esse avivamento, né? A pessoa falar que vamos viver agora a onda do avivamento. Eu estava meditando um pouquinho sobre isso, né? E buscando no Senhor entender o que seria esse avivamento, né? Nós sabemos que o avivamento, ele é diferente, né, da manifestação do Espírito Santo, né? Nós sabemos que pessoas, elas podem manifestar a presença do Espírito Santo durante um culto, né? Sentir a presença de Deus, ser tocada pelo Espírito Santo, acontecer todas aquelas manifestações que a gente que está no meio cristão, a gente conhece, né? Mas não significa que essa pessoa é uma pessoa avivada. Não significa que essa pessoa é uma pessoa que está vivendo 100% da vontade de Deus, ou é uma pessoa que está pelo menos buscando viver a vontade de Deus. Nós sabemos, né, que nós somos falhos, nós somos totalmente cheios de erros, né? Todos nós somos pecadores e muitas das vezes nos inclinamos para o mal. Mas uma pessoa que ela busca, né, viver a vontade de Deus, ela está todo momento, né, tentando consertar a sua vida, todo momento tentando buscar melhorar na presença do Senhor. E eu refletindo sobre isso, né, e meditando na palavra do Senhor, eu busquei entender no Senhor, né, o que é o verdadeiro avivamento. E não simplesmente somente a manifestação do Espírito Santo. E o Senhor, ele falava no meu coração, né, e ele me trouxe a reflexão, o livro de Joel. Eu convido vocês a fazer a leitura do livro de Joel, porque é um livro muito curto, né, de apenas 3 capítulos, e através do livro de Joel, né, nós vemos ali a manifestação do Espírito Santo, e tem palavras ali que são muito conhecidas no nosso meio, que nós usamos ela para pregar, né, e é interessante que nós vamos entender todo o contexto desse livro, né. Nós vamos ver que o livro de Joel, né, ele vai nos falar sobre o momento, né, em que Israel novamente distante do caminho do Senhor, ele vai buscar Israel, vai buscar o Senhor e vai clamar pelo Senhor, né? E é interessante que o livro de Joel, ele vai nos mostrar o poder do jejum e da oração, né? Porque nós sabemos que o jejum e a oração, elas nos aproximam do Senhor, faz com que a nossa carne se torne morta, né? E faz com que o nosso espírito se torne mais forte. E o livro de Joel vai nos mostrar, né, que o jejum e a oração, ele tem poder para nos fortalecer e até mesmo para nos avivar, né, que é o que nós buscamos. É através do jejum, da oração, da leitura da palavra, que nós nos avivamos na presença do Senhor. Esse livro, né, do Joel, ele vai nos mostrar sobre o arrependimento, né, e que como através do arrependimento nós alcançamos a misericórdia do Senhor, e através da misericórdia do Senhor, né, nós alcançamos o verdadeiro avivamento da parte de Deus. Então nós aprendemos, né, no livro de Joel, que o avivamento, né, ele vem através do arrependimento. Diferente que muitas das vezes nós ouvimos, né, em pregações que falam sobre a supergraça, né, que Jesus nos ama e por isso não há necessidade de arrependimento, né. Essas palavras não são palavras que edificam a igreja. A verdadeiro avivamento e a verdadeira edificação da igreja, ela tem que vir através do arrependimento, né. Tem que vir através do nosso reconhecimento que nós somos falhos, que nós somos pó e que nós estamos dispostos a recomeçar, dispostos a nos arrepender das velhas práticas, né? E é tão claro isso no livro de Joel, né? Que nós vamos ver através do capítulo de número 2, né? Que nos fala o seguinte, no versículo de número 13. Rasgue o coração e não as vestes, e volte-se para o Senhor, né? Nós vemos nessa palavra, né? Esse pequeno versículo, o Senhor nos fazendo a seguinte reflexão, né? Que nós devemos rasgar, né, o nosso coração diante do Senhor e buscar o verdadeiro arrependimento para que através disso, né, nós possamos alcançar a misericórdia, nós possamos alcançar o Senhor. O capítulo número 3, né, já vai nos falar o seguinte, né, que depois disso derramarei do meu espírito sobre todos o povo, e os filhos e as filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre o servo e as servas derramarei o meu espírito. Então é interessante, né, que depois do arrependimento, que aconteceu lá no capítulo número 2, que no capítulo número 3 vai ser derramado, né, o Espírito. É interessante nós meditarmos sobre isso, nós entendemos
que o derramamento do Espírito, o avivamento, ele vai vir depois do nosso arrependimento. Depois que nós mudamos de vida, nos arrependemos, o Senhor ele vem e derrama, né, o seu Espírito sobre nós. Então todo, né, avivamento espiritual, todo momento que nós somos cheios do Espírito Santo, todo momento que nós vivemos o verdadeiro arrependimento, né, o Senhor ele vem e nos enche, ele vem e nos completa. Então, para que hoje, né, nós possamos ser verdadeiramente a igreja que vai viver o avivamento, devemos ser a igreja, né, que se arrepende do seu pecado, a igreja que clama o Senhor. Nós, como líder, né, devemos clamar, né, pelo nosso liderado, devemos clamar para o arrependimento deles e pregar a palavra da verdade, né, que é a palavra que salva, a palavra que liberta, né, continuando ensinando o ensinamento que é o correto, né, continuar ensinando o homem, né, que é necessário que ele se arrependa do pecado, e não que venhamos viver, né, de acordo com o pecado, viver debaixo do jugo do pecado, mas que venhamos nos arrepender para que o avivamento venha acontecer na nossa geração, que venhamos de fato ser uma igreja avivada e um povo avivado, né? Nós vamos ver em Atos, no capítulo número 2, né, que é o derramamento do Espírito, que é muito conhecido no nosso meio, né, que é quando o Senhor fala sobre o derramamento, né, que veio sobre eles um vento veemente, encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos ver que nos capítulos anteriores foi necessário que aquele povo fosse obediente. Foi necessário com que aquele povo se arrependesse do seu pecado. Vamos entender, né, que Pedro, que no capítulo, em Atos, né, depois do capítulo número 2, que é cheio da presença de Deus, Pedro ele vai ali trazer uma palavra maravilhosa para aquele povo e várias almas se arrependem e aceitam o Senhor Jesus, né, como único Salvador. Isso acontece porque nos capítulos anteriores, né, ao Atos de número 2, Pedro havia ali derramado perante o Senhor, Pedro ali havia confessado o seu pecado diante do Senhor, Pedro havia se arrependido por ter negado a Jesus, e vamos ver que em Atos de número 2, né, ali ele é cheio da presença do Senhor. Vamos ver que aquele movimento que aconteceu em Atos, né, foi necessário com que os discípulos, né, e aquelas outras pessoas que estavam ali naquele lugar fechado fossem obedientes ao Senhor, porque a palavra de Deus nos fala que quando Jesus ele subiu, ele fala para o povo ficar em Israel, né, ficar em Jerusalém, porque em Jerusalém ele ia derramar o Espírito, né, e vamos ver que quem recebeu a presença de Deus, quem recebeu aquele Santo Espírito, eram aquelas pessoas que estavam naquela posição que o Senhor Jesus tinha mandado, que o Senhor Jesus tinha ordenado que ele ficasse, né. Hoje eu quero dizer para você, né, que o Senhor Jesus, ele também quer te encher a tua presença, ele também quer que você seja uma pessoa renovada, que você seja de fato uma pessoa avivada na presença dele. Não que você simplesmente viva manifestações do Espírito Santo, que talvez você viva num dia aquela presença, mas no outro dia você está de novo cometendo as mesmas falhas. Mas o Senhor quer que você seja cheio, que você seja renovado, né, e que cada dia mais você possa ser próximo do Senhor. E para que esse renovo, né, esse avivamento venha acontecer na nossa vida, né, é necessário que nós venhamos nos arrepender das nossas velhas práticas, né? É necessário que venha acontecer mudança, né? Se antes a gente cometia alguma falha, né, a partir desse momento que nós nos posicionamos e nos arrependemos, que nós viemos abrir mão daquele pecado, abrir mão daquela falha que nós cometemos, para que cada dia mais nós venhamos ser mais próximos do Senhor, né? Hoje eu quero finalizar esse vídeo, né, te convidando a você fazer uma oração. Você pedindo ao Senhor, né, para que Ele venha te renovar, para que Ele venha te avivar, né, para que o Senhor venha fazer o mover dele sobre a sua vida. Eu quero convidar você a apresentar ao Senhor as suas falhas, a apresentar ao Senhor os seus erros, né, reconhecendo que nós somos pó, que nós somos falhos, mas pedindo a misericórdia do Senhor, pedindo ao Senhor Jesus para que o avivamento ele venha acontecer verdadeiramente na nossa vida. E como que nós reconhecemos uma pessoa avivada, né? Uma pessoa avivada, a vida dela é espiritual, né? Ela é transformada, aquela pessoa ela é cheia, né? Aquela pessoa, né? Ela é uma pessoa arrependida. E se antes ela cometia alguma falha, né? Agora ela não comete mais, né? A vida dela tem mudança, né? Uma pessoa que é uma pessoa avivada na presença do Senhor, a vida dela é feita de mudança. A gente consegue olhar para aquela pessoa e ver o antes e o depois, né? Porque o Senhor entrou com a providência, porque o Senhor avivou ela. Mas isso aconteceu porque aquela pessoa estava disposta. Eu quero convidar você para que eu e você venhamos viver Joel 3, que fala o seguinte: e derramarei sobre vós o meu espírito, né? E os jovens vão profetizar, os jovens vão ter visão, os idosos vão profetizar, né? Terão visão. Vamos ver que o Senhor vai usar os servos, o Senhor vai usar as crianças, né?
para que isso venha acontecer no nosso meio, né? Nós venhamos nos arrepender das nossas falhas e venhamos clamar ao Senhor por esse avivamento, né? Esse é o desejo no meu coração, né? E acredito que seja de vocês, que a nossa geração ela venha ser verdadeiramente uma geração avivada, venha ser uma geração cheia da presença dele, né? Que possamos profetizar que a nossa geração, né, vai ser essa geração, a geração que vai viver o que Joel falou, né? Que a nossa geração vai ver o poder e a manifestação do Senhor, porque nós somos uma geração avivada. E assim também, né, eu finalizo o vídeo por aqui, te convido a fazer essa oração, né? E você que não é inscrito no canal, que assistiu até no finalzinho esse vídeo, convido você a se inscrever, né? Aqui embaixo tem o botãozinho de se inscreva, compartilhe essa palavra com mais pessoas, para que a palavra de Deus venha alcançar mais vidas, né? E que todos vocês fiquem na graça e paz. Tchauzinho!